Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Simpósio Permanente sobre as Experiências Fora do Corpo. Neste projeto que reúne uma série de entrevistas, palestras com diversos projetores, pesquisadores e escritores que compartilham suas experiências, técnicas, conteúdos importantes, especialmente para você, interessado no assunto. Nesta edição, temos o prazer de compartilhar a gravação que realizamos em São Paulo com o professor Wagner Borges. Ele nos recebeu em sua residência, num bate-papo descontraído, bem-humorado, juntamente com Rama. Wagner Borges é uma das maiores autoridades do país quando o assunto é espiritualidade, projeções extrafísicas e bioenergia. É o fundador do Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas, o IPPB. Ministra cursos com temas voltados à espiritualidade, com o objetivo de aprofundar os estudos espirituais e conscienciais, trazendo um entendimento mais amplo e completo sobre esse assunto tão fascinante. É autor de 12 livros dentro da temática projetiva e espiritual, dentre eles a série Viagem Espiritual, sobre as experiências fora do corpo. É pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista, consultor da revista UFO e colaborador de várias outras revistas como a Sexto Sentido, Espiritismo e Ciência, a Revista Cristã de Espiritismo, Caminho Espiritual e Consciência Desperta. É colunista do portal Somos Todos Um, do site IPPB, dentre outros tantos que ele escreve aí como colunista. É radialista, apresentador do programa Viagem Espiritual desde agosto de 1999 na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7. Wagner é colunista semanal em vídeo aqui no Consciência Próspera. Lembrando que se você tiver dúvidas sobre o tema, a melhor e a mais rápida forma de obter respostas é enviar um áudio por WhatsApp para o número 11 98880 1545, 11 98880 1545. Outra maneira é digitar suas questões no campo de comentários diretamente em nosso canal no YouTube. Que as melhores energias cheguem até você, discernimento, paz, luz e amor. Wagner Borges, carioca, nascido em 1961, morando em São Paulo desde 1990, e eu trabalho com o tema das experiências fora do corpo desde os 15 anos, atualmente eu tenho 55, e venho nesses anos todos aprofundando esses estudos sobre as experiências fora do corpo, e como eu comecei muito cedo, lá na década de 70, com o passar dos anos, eu acabei conhecendo muitas pessoas que também trabalham com esse tema ou trabalharam, estudei com várias também, participei de vários grupos e hoje eu faço o trabalho esses anos todos e sou muito grato a todos os que me ensinaram muito sobre esse tema, mas o principal mesmo que me guia são as próprias experiências que eu tenho esses anos todos e procurei ler de tudo para poder manter a mente aberta, né, e entender de forma conjunta e coletiva esse tema. Inclusive muitas das pessoas que estão falando sobre o tema aqui no Consciência Próspera são grandes amigos meus de muitos anos e é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho desse conhecimento, tá bom? As saídas do corpo são fenômenos projetivos que são estudados desde a antiguidade, notadamente no Oriente Antigo, dentro das iniciações clássicas do Antigo Egito, por exemplo, dentro dos templos, nos bastidores daquela sociedade. Posteriormente, as iniciações entre os hermetistas gregos e também temos toda a parte yoga ancestral da Índia,
a parte dos tibetanos antigos e os mestres taoístas chineses, que já falavam desses temas, mas dentro daquele esquema esotérico que era típico da antiguidade, onde esses temas não eram ventilados em aberto para a população. Então daí surge a expressão esotérico, do grego exo, significando para dentro, guardado, secreto. Atualmente, esses temas estão em aberto, então aí a gente usaria a expressão exo, do grego com x, significando exposto, aberto, explícito, ou seja, desvelado, amplo para quem quiser pesquisar. Mas naquela ocasião, na antiguidade, só os iniciados dentro daqueles sistemas clássicos é que tinham acesso não somente às saídas do corpo, mas o estudo dos chakras, a reencarnação, o karma, a temática da vida após a morte e tantas outras coisas. Com o passar do tempo, toda essa temática ficou mais esotérica ainda aqui no Ocidente, por causa da Inquisição, as fogueiras na Idade Média. Se alguém falasse nesse tema em aberto, poderia parar numa fogueira da Inquisição. Então o tema ficou mais secreto ainda. No século XIX, com o surgimento do Espiritismo, da Sociedade Teosófica, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, áreas diferentes que foram abrindo a informação e que em alguns pontos tocavam na questão das saídas do corpo também, de uma forma mais ampla e aberta. Com o século XX, esse conhecimento foi cada vez mais sendo aberto. A primeira obra em aberto de projeção astral que saiu, específica de relatos projetivos, foi em 1908. O autor era um inglês chamado Vincent Newton Turvey, que projetou seus relatos num livro. Até então, o que a gente tinha eram capítulos de saídas do corpo em algum livro de alguma área, mas não sobre aquele tema em específico. Tínhamos relatos do grande Swedenborg na Suécia no século XVIII, mas misturados com toda a cosmogonia religiosa que ele criou, relatos limpos, urbanos, né, sem que a pessoa fosse o iniciado do Himalaia do Egito. 1908, Vincent Newton Turvey, o nome do livro se chama Beginning of Seership, o início da pureza, um inglês mais vitoriano, mais arcaico, e a partir dali começaram a surgir outras obras com relatos projetivos contando das saídas do corpo no meio urbano em aberto, fora do contexto místico de outrora. E a partir daí outros autores como Sylvan Muldon, Edward Carrington, Robert Monroe, Robert Krukol na Inglaterra, Valdo Vieira no Brasil e tantos outros, até chegar nos mais modernos de hoje, Albert Taylor, William Buhlmann, né? E tantos outros caras que estão fazendo trabalhos bem legais nessa temática. Temos todo um trajeto ao longo dos anos e hoje essas saídas do corpo são estudadas dessa forma. Agora, em que consiste uma saída do corpo? É a capacidade temporária que a pessoa tem de projetar sua própria consciência para fora do seu corpo e depois retornar contendo a informação, a memória, a lembrança daquilo que foi vivido extrafisicamente, seja no ambiente humano aqui projetado ou no chamado plano extrafísico em alguns dos seus subplanos. Então essa saída do corpo, ela tem recebido diversos nomes ao longo da história, dependendo da época e da cultura vigente. Então nós temos aí experiência fora do corpo, projeção da consciência, viagem astral, projeção astral, desprendimento espiritual, emancipação da alma. Você pode colocar também, por exemplo, voltinha no além, voadinha no astral, né? Fui do lado de lá, tem muitos nomes. Mas hoje, modernamente, está se utilizando muito a expressão experiências fora do corpo ou projeção da consciência. Para os velhos nomes, projeção astral, viagem astral. Então tem muitos nomes. Por isso é importante a pessoa ter uma visão de conjunto, porque tem muitas pessoas falando desse tema com abordagens diferentes, o que é natural, é claro, e a gente tem que estar de cabeça aberta somando todas essas abordagens no equilíbrio e procurando cada um fazer o seu próprio estudo em cima disso, sem fechar pacote de forma absoluta com esta ou aquela abordagem, porque existem muitas formas de estudar esse tema e é muito bom a gente estar de cabeça aberta em cima disso. Eu comecei a ter essa saída aos 15 anos. Eu não conhecia nada do assunto. Eu trabalhava de dia no escritório no centro do Rio de Janeiro, fazia o segundo grau à noite. E a partir de abril de 1977, eu comecei a ter essas vivências de deitar, cair no sono normalmente
e despertar extrafisicamente, já fora do corpo, sem saber como eu tinha ido parar em lugares bem elevados, flutuando, como se eu fosse um espírito livre, sem forma, né? No ar, via a cidade do Rio de Janeiro de cima para baixo, a Baía de Guanabara, me sentia como se fosse um espírito livre. E eu me sentia tão vivo, tão energizado nessas experiências, muito mais do que aqui durante a própria vida intracorpórea, aqui durante o dia a dia. E aí isso começou a acontecer de forma aleatória, 2, 3 vezes por semana, sem controle. E aí é claro, no início eu tive medo, aí eu procurei observar o que estava acontecendo, comecei a tentar descobrir literatura que falasse do tema. Na época, década de 70, não tinha muita coisa. Aí eu lia um livro espírita, tirava um capítulo dali sobre o tema, um livro de teosofia, tirava um capítulo, um livro de ocultismo, tirava um capítulo e ia juntando, tentando formar um bloco de estudo, né? Por essa época, o que me ajudou muito, e eu sou muito grato, foi o livro do Sylvan Muldon e do Hilliard Carrington, Projeção do Corpo Astral, que era editado aqui no Brasil pela editora Pensamento já há décadas naquela ocasião. E em 1978 eu comprei esse livro e ali, vendo as experiências que o Sylvan Joseph Muldon contava, eu identifiquei as minhas próprias experiências e sensações. E a partir dali eu comecei a procurar literatura mais específica, que na época não tinha tanta coisa, o que tinha era mais livros importados. Era, por exemplo, aqui em português, A Viagem de uma Alma, do Peter Richelieu, o clássico Viagens Fora do Corpo, do Robert Monroe, tinha saído em 1971 dos Estados Unidos e aqui no Brasil só saiu em 1980, então naquela época ainda não tinha isso para ler. Hoje, com a internet, está uma facilidade a abertura de informação, mas naquela época era muito complicado e eu não tinha com quem conversar, né? Em casa, ninguém me entendia, meu pai materialista, minha mãe religiosa, ninguém entendia, né? Então eu tive que caminhar sozinho. E aí foi no escurinho do quarto, experimentando saídas do corpo e observando, que eu comecei a entender o que estava acontecendo. E aí eu comecei, vamos dizer assim, nessa vida paralela, estudando, trabalhando de dia e me esforçando em pesquisar esses temas por conta própria. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras pessoas que também tinham saídas do corpo. Era inevitável que com o tempo se encontrasse. Algumas eram até amigos meus, que começamos a conversar e descobrimos pontos em comum. Mas em outras ocasiões eu tive amigos que tentavam me sacanear, achando estranho aquele tipo de coisa. Mas nada como passar do tempo. Depois de tantos anos, muitos desses amigos que tentavam me sacanear, eles próprios começaram a ter dúvidas, experiências, e hoje recebem os textos que eu mando, estudo o assunto, nada como o tempo para ajustar as coisas. E aí, quando foi por volta dos 18 anos, dos 18 para os 19, eu comecei a dar palestra, as pessoas me convidavam em grupos para falar dessas saídas do corpo. Naquela época eu ia em vários lugares, centro espírita, grupo de umbanda, grupo ocultista, mas eu não conseguia me identificar com nenhuma abordagem parada naquela linha em particular, porque as saídas do corpo me mostravam uma amplitude muito grande. E eu percebi claramente que cada grupo engessava o tema de acordo com a sua própria temática. E eu não conseguia ficar engessado, porque a experiência me mostrava outra coisa. E aí, no caso, muita gente falava sobre o tema sem ter experiência. Havia um medo naquela época. As pessoas achavam que se você saísse do corpo, poderia entrar uma entidade do mal no seu corpo, você não conseguir voltar, ou que você indo fora do corpo, viria um ser das trevas e partiria a sua conexão com o corpo. Em suma, as pessoas morriam de medo nisso, o que para mim foi uma decepção, porque quando eu ia nos lugares de estudos espirituais, eu achava que ali seria compreendido, que nada, eu contava as experiências, o pessoal ficava estarrecido. Ai, rapaz, você faz isso? Cuidado. Então eu descobri que eu não tinha com quem interagir. Aos 18 por 19, nos lugares onde eu ia, o pessoal me chamava para contar minhas experiências. E aí eu descobri que eu tinha facilidade para falar daquilo. Aí o pessoal começou a me convidar para dar palestra, formar grupos de estudos. Eu era bem jovem, mas já estava lendo bastante, tendo bastante experiências. E aí, mais ou menos aos 19 anos, eu já estava no Rio de Janeiro fazendo palestra, grupo espírito aqui, grupo de umbanda colar, aquele grupo de parapsicologia em outro lugar. Foi quando eu conheci o Valdo Vieira, tinha lançado o livro Projeções da Consciência, lá tinha a caixa postal dele, eu mandei uma carta dizendo que eu também tinha saídas do corpo. Eu nem sabia que o Valdo Vieira tinha trabalhado anos com Chico Xavier, né, décadas atrás dessa época. E aí o Valdo me respondeu a carta, eu fui no apartamento dele em Ipanema,
lá na Visconde de Pirajá, e aí começamos a conversar, e aí bateu uma sintonia muito legal, porque o Valdo Vieira era 30 anos mais velho que eu. Então, praticamente eu via nele o cara mais velho dentro da trilha que eu estava seguindo. E ele via em mim também o cara mais novo, como ele um dia foi também, né? E aí, naquela época, o Valdo tinha fundado o Centro da Consciência Contínua e me chamou para participar logo no início. E aí haviam as reuniões a cada sábados quinzenais, né? Tinha um grupo também aqui em São Paulo com algumas das pessoas que também estão aqui dentro do Consciência Próspera aqui nessas entrevistas, o Wagner Alegrete, o Samuel de Souza, toda gente daquela época, né? Na época o Valdo criou uma abertura muito grande nesse tema, foi muito legal, porque isso ajudou a todos nós que éramos mais jovens a também abrir o caminho, ajudou a gente a entender. Só que havia uma coisa muito legal da minha parte. Eu tinha minhas próprias experiências individuais, então eu não me guiava nem pela própria experiência do Valdo. Agora aproveitava muito o conhecimento que ele tinha de 3 décadas à minha frente como idade. Aí eu continuei aprofundando, estudando com o Valdo, mas mantendo a minha identidade pessoal em cima das informações. E o Valdo, na época, fez um trabalho excelente. Isso é antes de instituto esse ou aquele, era uma outra época, as pessoas que trabalhavam com isso estavam todas com a cabeça aberta, não estavam preocupadas com o instituto esse ou com esse ou aquilo, e sim com a informação. Eu me lembro claramente uma conversa que eu tive com o Valdo Vieira na época, e o Valdo falou assim: ô Wagner, tem muita gente experimentando saídas do corpo em vários lugares do Brasil e que estão sendo internadas ou sendo doutrinadas, reprimidas de alguma forma. Precisamos fazer um trabalho de abertura para trazer esse tema para fora, né, em aberto, para que outras pessoas se guiem nisso. Então, a preocupação inicial do Valdo, que também era minha, sempre foi com os projetores, não com pesquisadores teóricos dessa ou daquela abordagem. E o Valdo falou para mim: Wagner, nunca deixa de fazer essa abordagem sob projeção, tentando clarear o tema, porque nós viemos para fazer isso. Ele falou assim: eu e você e os outros que estão, essa é a nossa tarefa. E isso era por volta de 1981 já. Eu continuo fazendo isso até hoje. Eu nunca me desviei da jornada a qual me propus, aquela que o Valdo tinha conversado comigo, né? Então muita gente veio depois, gente que foi conhecendo o Valdo Vieira numa outra perspectiva e com outra maneira de ser, e esse pessoal todo pegando, sem saber exatamente o que a gente tinha programado lá no início. Então de vez em quando aparece um bobão e fala: o pessoal desviou. Não, desviou de nada. Na verdade, muita gente está trabalhando muito bem com isso, e agradecimentos ao Valdo Vieira daquela época por ter aberto o assunto. Agora, o avanço disso, cada um procurou fazer do seu jeito, e hoje nós temos tantas abordagens em cima disso. Necessariamente, uma pessoa, para ter uma experiência fora do corpo, não precisa ser médium. Médium do latim intermediário, alguém que é uma ponte entre planos, um agente interplanos, tanto de lá para cá quanto daqui para lá. Então, um projetor, na vigília, pode não ter clarividência, pode não ser médium, e durante o sono experimentar saídas do corpo, que são capacidades anímicas da própria pessoa. Agora, um médium sempre vai ter projeção, porque o duplo etérico dele é mais solto, e isso favorece os mentores espirituais que trabalham com ele deslocarem suas energias para fora do corpo durante o sono. No caso de um médium, não vai ter aquela projeção astral solo, porque tem um grupo espiritual que trabalha com ele. No caso de um projetor anímico, ele pode experimentar as saídas do corpo por ele mesmo, sozinho, porque ele está procurando sua própria jornada, ele não está trabalhando intercalado na vigília como médium, mas ele pode ter mentores espirituais que trabalham com ele durante o sono. O que eu estou querendo dizer é que na vigília ele não é médium. Eu conheço várias pessoas assim. Agora, todos os médiums que eu conheço acabam tendo saída do corpo, mas nem todos os projetores são médiums. Então isso é um equívoco muito grande, porque muitas pessoas chegaram a pensar o seguinte: essa saída do corpo não é uma mediunidade? Não, não é mediúnica. Ela é anímica. Eu posso usar a referência de que a morte é uma saída do corpo definitiva e é anímica. Se só saísse do corpo quem fosse médium, só morreriam os médiums, porque quem fosse anímico não sairia. Então, é claro que a faculdade é anímica, mas mentores espirituais podem interagir nessa experiência, né? Podendo torná-la mesclada entre as duas, anímico-mediúnica,
ou totalmente mediúnica. Então a gente poderia dizer que tem 3 tipos: projeções anímicas, projeções mediúnicas e a mescla das duas, que são anímicas mediúnicas. É claro que se a pessoa estiver num contexto, por exemplo, ocultista, teosófico ou yogi, essas saídas do corpo serão consideradas numa base mais anímica. Mas se a pessoa estiver dentro de um grupo, por exemplo, espírita ou de umbanda, devido à própria característica dessas áreas, a saída do corpo vai ser considerada mais mediúnica. Então, o que eu aconselho? Caminho do meio. Todos nós somos anímicos mediúnicos. Agora, mais alguns vão desenvolver mais para o anímico, outros mais para o mediúnico, outros vão ficar no meio, outros como eu, que eu procurei desenvolver a mediunidade. Eu tinha 21 anos nas sessões de desobsessão e claramente observei que quando a mediunidade abriu, as saídas do corpo se intensificaram bastante, né? Mas eu sempre mantive a identidade equilibrada de universalismo bem no meio. Com o tempo, com a clarividência abrindo e outras coisas acontecendo, eu fui juntando todas essas perspectivas. Agora, acho claramente, uma pessoa pode ser médium aqui, clarividente acolá, mas ela vai ser obrigada a dormir 1 hora. E ao dormir, a possibilidade de emergir para fora do corpo ela é inerente. Então eu digo, mediunidade ou isto ou aquilo pode ser opcional, se você quiser avançar ou não. Mas dormir, você não tem opção. Então a saída do corpo, ela é um fenômeno que acaba obrigando você, ao te jogar para fora do corpo, bater de frente com o mundo espiritual e as presenças extrafísicas. Olha, os sintomas mais comuns, e há anos eu venho falando nisso, muitas vezes nos programas de rádio, os programas do YouTube, o pessoal já está até enjoado de saber, mas é necessário repetir sempre isso, porque muitas pessoas novas estão sempre chegando e é sempre bom abordar esses velhos temas, repeti-los à exaustão para que tire o rótulo de sobrenatural dessas coisas e transforme em natural. Por exemplo, como o próprio Consciência Próspera está fazendo aqui nessa série de entrevista, desmistificando, trazendo abordagens variadas, sempre de forma natural. As pessoas que estão fazendo essas entrevistas aqui, nenhuma delas é mestre ou guru de alguma coisa. São pessoas que trabalham estudando essa temática e tentando expandi-la. Então, são muitas as sensações que antecedem uma saída do corpo. Eu vou listar algumas delas de forma rápida, só para que quem esteja assistindo a gente possa identificar. Uma sensação clássica, ela é chamada catalepsia projetiva. A pessoa desperta e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue, tenta se mexer, gritar para chamar alguém, não sai som nenhum. Quantas pessoas já passaram por isso? Eu tinha isso aos 16 anos e fui descobrir a resposta no livro do Silvan Muldon, Projeção do Corpo Astral, que eu já mencionei antes aqui nessa entrevista. E ali, pela primeira vez, eu via a descrição de alguém que também tinha esta paralisia. Ali no livro, o Muldon chama de catalepsia astral. Foi o primeiro cara a especificar um estudo sobre isso no livro Projeção do Corpo Astral. Décadas depois é que foi surgir a expressão catalepsia projetiva, que evidentemente é descolada do livro do Muldon, só trocando a palavra astral pela palavra projetiva para parecer uma abordagem mais moderna. Mas a palavra catalepsia significa paralisia. A medicina chama isso aí de paralisia noturna. E eu então tinha muitas dessas paralisias entre os 15 e 16 anos, até que eu descobri que se eu ficasse quieto e não tentasse me mexer, eu tinha as saídas do corpo. E por que essas paralisias acontecem? Durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está bem baixo e as ondas cerebrais também. Então a pessoa desperta num estado alterado de consciência e não consegue mexer o equipamento físico, que está quedado, como se fosse no sono profundo. E as ondas cerebrais também em delta, que é o sono profundo, ou teta, que é o sono mais leve, mas num estado alterado. E aí ela se apavora. Quando a pessoa está com medo, as glândulas suprarrenais introjetam uma grande carga de adrenalina no sistema e isso acelera o metabolismo abruptamente e a pessoa que estava paralisada de repente toma aquele solavanco, uma taquicardia enorme por causa da adrenalina circulando pelo sistema. Quantas pessoas já experimentaram isso? E o conselho que eu dou, que é o que acontecia comigo, acordou, está paralisado, faz o contrário, não tenta se mexer. Veja se você já fez a seguinte experiência. Estou paralisado, deixe-me observar calmamente o que está rolando. As pessoas não fazem isso. A reação primeira que dá é o medo e a adrenalina dispara e abruptamente vem um movimento. Conselho que eu dou, despertou paralisado,
não tenta se mexer. Fica quietinho, muita calma e pensa, vou flutuar, vou me desprender com calma, mas sem ansiedade. Porque se a pessoa fizer assim, agora que eu vou ter uma, já acelera o batimento. Então, muita calma nessa hora, porque as paralisias noturnas antecedem as saídas do corpo. Outra sensação, você desperta e percebe que a sua aura está toda dilatada, bem grande, como se você tivesse estufado para fora, crescendo. Daí a expressão francesa, ballonnement ou ballonnement, significando, parece que você está ficando um balão. Vamos fazer uma analogia para facilitar. Curadores em geral que aplicam energia com as mãos, seja o passista espírita ou da Umbanda, o cara do Jorei da Messiânica, o curador prânico, o reikiano, qualquer um que trabalha passando energia com as mãos, de vez em quando sente a seguinte sensação. Eu estava passando energia e minhas mãos pareciam grandes. O que ocorre? O fluxo de energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura das mãos. Dá a sensação que a pessoa está com duas mãos enormes. Ocorre que deitada, dilata a aura inteira. E aí a sensação é que a pessoa está ficando estufada, grandona. E aí, como ela não sabe o que é isso, bate o medão. E eu já ouvi dizer assim, faz um Salmo 23 que isso para. A pessoa faz uma prece, a aura dilata mais ainda. Então, é um dos sintomas clássicos da saída do corpo, essa dilatação da aura. Também uma sensação, quando você está caindo no sono, devagarzinho, naquele estado limítrofe, hipnagógico, entre a vigília e o sono, você tem um solavanco, como se estivesse caindo no vazio, que é um pequeno deslocamento do corpo espiritual, né? Você já está com as ondas cerebrais já descendo em alfa, ondas alteradas, né? Já não está na vigília, está no estado alterado, vai baixando a sua aura só que de repente faz isso. A sensação que dá de um deslocamento. Isso pode ocorrer também na volta das saídas do corpo, porque aí você tem aquele cochilinho voltando do sono para a vigília, que é o estado hipnopômpico, né, de ondas cerebrais alfa também. Na ida do cochilo é hipnagogia, como é o termo técnico. Na volta do cochilo é hipnopompia. Ambos os estados alterados, que é o cochilo da ida e o cochilo da volta. E muitas vezes a pessoa está sentada meditando, o corpo espiritual desloca uma polegadinha para o lado e faz isso também. Aí a pessoa sentada toma um solavanco. E também o famigerado estado vibracional. Ondas de energia que vão e voltam, a pessoa acorda, parece que tem uma tempestade elétrica dentro dela, uma corrente de energia indo e voltando dentro do sistema, a pessoa se apavora. Se ela souber acelerar essas vibrações, ela acaba tendo uma saída do corpo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre estado vibracional foi no livro do Robert Monroe, O Viagens Fora do Corpo, que saiu em 71 na América do Norte, em 80 aqui no Brasil, e havia um capítulo, se eu não me engano é capítulo 15 ou 16 do livro Viagens Fora do Corpo, publicado no Brasil pela editora Record, hoje está esgotado, e ali havia um capítulo onde o Robert Monroe narrava vibrações que antecediam as saídas do corpo, e foi ele que criou o nome estado vibracional. Posteriormente, no início da década de 80, o Valdo Vieira também passou a falar do estado vibracional, mas com uma outra conotação, porque até então a expressão estado vibracional estava associada à saída do corpo pela questão do Robert Monroe. O livro dele era um sucesso internacional. Um dia, e eu posso falar isso para vocês que eu estava junto, o Valdo Vieira chegou para mim e falou assim: Wagner, essa noite um mentor, um amparador chinês me ensinou a fazer vibrações, indo e voltando para defender a gente, acelerando para não intoxicar com energias intrusas. Se a gente na vigília acelerar a vibração, a gente está defendido de um monte de coisa. Então, o estado vibracional que o Valdo falava era um outro bioenergético para autodefesa, aceleração energética. O estado vibracional que o Robert Monroe falava era projetivo, para a saída do corpo, tá ok? Só para separar direitinho. Então, dois estados vibracionais em dois momentos. Um pré-projetivo e o outro na própria vigília, a pessoa andando, fazendo vibrações para que energias intrusas não encostem. Posteriormente, o Valdo passou a falar muito disso nas palestras e muita gente que estudou com o Valdo começou a falar do estado vibracional e esquecendo que quem primeiro falou foi o Robert Monroe. E o Valdo depois passou a falar isso e também esqueceu de mencionar o espírito chinês que tinha orientado ele nisso. Aí, pesquisando aqui e acolá, eu descobri no taoísmo a órbita microcósmica, que é a circulação de energia que já existia na China antiga no taoísmo. Então tudo isso está muito entrelaçado. E uma coisa que eu quero alertar, muita gente passou a falar de estado vibracional, faça isso, faça aquilo, e muita gente vem se estressando, tentando fazer isso sem conseguir. E o que eu observei? Claramente, médiums e sensitivos em geral conseguem vibrar o campo energético na hora. A maioria das pessoas
animicamente tem muito mais dificuldade. Então eu tenho visto muita gente tentar fazer estado vibracional e ficar, na verdade, estressado, sem conseguir. Ah, essa técnica projetiva não dá certo. Claro, está tensionando a pessoa. Então o que eu aconselho? Estado vibracional na vigília, acelerar as vibrações é legal. Deitado, se você tenta fazer isso no início do sono, você vai manter tua consciência em ondas cerebrais da vigília. Não vai conseguir. O legal é você deitar e apagar e acordar com o estado vibracional e aproveitar esse estado vibracional natural e vapt, se ejetar para fora do corpo. Eu costumo dizer que hoje existe uma ditadura do estado vibracional. Um monte de pesquisadores falando nisso, a partir do que o Valdo Vieira falava e outros. Claro que tem gente boa falando nisso, mas tomem cuidado. Muita gente falando de estado vibracional sem sequer sentir uma fagulha de energia rolando. E como é que você vai ensinar para o outro o que você não sabe fazer com você? Então é para clarear. Fora isso tem sensação de formigamento, ruídos intracranianos, estalidos dentro da cabeça, como se tivesse assim um estampido, pá! Como se fosse uma arma de fogo disparando dentro da cabeça da pessoa. Não é no conduto auditivo, é no meio do crânio. Presumivelmente isso por causa da ação da glândula pineal ligada ao chakra coronário, né? Uma descarga de energia, daí dá a sensação como se fosse um barulho intracraniano. Tem a decolagem projetiva, a sensação que a pessoa tem de ser arremessada de baixo para cima abruptamente e novamente dando crédito. Primeiro a falar em decolagem foi Robert Monroe no livro Viagens Fora do Corpo. Eu gosto de deixar as informações bem estabelecidas, didáticas, vocês podem pesquisar nesses livros que eu estou citando e encontrar informação, porque muita gente começou a falar desses temas e algumas pessoas parecem até que são os detentores desses temas e nomenclaturas. Quando você começa a perceber, pegaram carona em outros. E eu mesmo peguei carona em outros, mas eu falo isso. Agora, aquilo que eu desenvolvi por mim mesmo é experiência pessoal, não é calcado nos outros, mas estudando o material dos outros, dá para ver claramente uma visão de conjunto, que é a melhor abordagem, porque enriquece a vivência pessoal nossa, porque é um grande erro uma pessoa ficar só com a sua abordagem e achar que a sua única vivência é a mesma para todos os seres humanos. Não, se baseia pela própria experiência que você tem, mas estuda a experiência dos outros de mente aberta e soma com o que você sabe. Daí você vai ter uma abordagem melhor, inclusive, da sua própria experiência. Assistência extrafísica é quando mentores espirituais, amparadores extrafísicos, guias espirituais, os nomes variam também, tanto faz, vêm mediante a aplicação de energias conscienciais, ajudam a pessoa nessa saída do corpo e trabalham com ela aplicando energia em pessoas que não estão bem do lado de lá. Seja um espírito desencarnado apegado, seja uma desobsessão extrafísica, onde a pessoa vai fazer um desassédio espiritual com entidades que estão em cima de uma pessoa negativamente, seja uma pessoa que está doente, a pessoa fora do corpo vai lá e aplica, vamos chamar assim, um passe extrafísico. Então, isto ocorre pelo seguinte, eu vou contar uma experiência aqui, porque eu acho que é a forma mais fácil da gente entender. Eu tinha 17 para 18 anos, já estava vendo espíritos fora do corpo, já tinha me acostumado. Dentre esses espíritos havia uns mentores que se vestiam igual médicos, a roupa branca. Quando olhava para eles, eles eram translúcidos, eram homens e mulheres, mas se olhava, parecia mais espírito do que gente, no sentido humanoide, mas translúcido, transparente. E eles começaram a me levar para aplicar passes em pessoas que tinham morrido assassinadas no Rio de Janeiro. Eu cresci em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Então, é claro, a região da Baixada Fluminense com uma incidência de violência muito grande. Eu cresci ali. Aliás, agradeço a Deus ter crescido ali, porque aprendi tantas coisas ali, no meio da dificuldade ali, fui desenvolvendo raça e perseverança que me são muito úteis hoje no trabalho espiritual. Então, nessas saídas, eles começaram a me levar para dar passe. E aí eu dava passe nesses espíritos, eles desprendiam para outro plano. E aí eu perguntei uma vez para eles, por que vocês mesmos não vão lá e aplicam energia, já que vocês já estão aí? E aí a explicação foi a seguinte, aqueles espíritos desencarnados estavam ainda no ambiente do duplo extrafísico aqui da Terra. Eles não tinham passado para o mundo espiritual, estavam ainda no duplo, apegados aqui. Eles tinham o corpo espiritual ainda muito denso, muito ligado à Terra. E esses mentores tinham o corpo espiritual muito sutil, ligado mais à parte extrafísica mais avançada. Quando eles passavam energia para esses espíritos, as energias deles eram tão sutis que atravessavam o corpo espiritual desse pessoal. Então o que eles faziam? Buscavam uma pessoa encarnada para fora do corpo,
que estava fora, mas tinha energia semelhante à daqueles espíritos presos, porque o projetor extrafísico está ligado ao corpo e sua densidade é maior e, portanto, mais próxima daqueles espíritos densos. Então, o jogo era esse. Pega você projetado, coloca de frente com aquela entidade, de um outro plano eles passam energia, a energia passa por você e chega na entidade ali e o tira desse plano. Aliás, essa é a função dos médiuns, intermediário entre o mundo espiritual e os homens. Então, assistência extrafísica é quando um projetor extrafísico é levado para aplicar passes em contextos diferentes. É a minha especialidade, me dá muita satisfação falar para vocês que esses anos todos eu continuo fazendo isso, sabe? Não considero isso karma na emissão, considero isso uma alegria e devo falar isso claramente. Conheci vários pesquisadores arrogantes de várias áreas que falavam de assistência, mas não faziam nenhuma. E falavam em esclarecimento consciencial sem ter nenhuma base sequer de qualquer assistência e olhavam para projetores e médios que praticavam assistência até com desdém. Pelo contrário, quem pratica assistência espiritual é que tem a maior expansão, porque os mentores ajudam a ter outros esclarecimentos em outro plano. Mas fica difícil explicar isso, por exemplo, para um pesquisador teórico, né? Ainda mais se ele for arrogante e achar que sabe muito. Ralar na assistência extrafísica desenvolve o projetor de maneiras incríveis. E no caso de médiums, como já trabalham com isso aqui, a extensão disso é a saída do corpo durante o sono. Por isso que estudar esses temas é muito importante. E o conselho que eu dou para quem pratica assistência extrafísica: continua fazendo seu trabalhinho. O passe que você dá nas pessoas e ajudando ela a passar, vai valer mais do lado de lá do que toneladas de livros e teorias que pesquisadores têm e não tem a vivência que você tem e essa alegria íntima que você sente ao chegar lá e projetar energia. É importante que haja pesquisa, mas a pergunta é sobre assistência espiritual. E eu, como um dos elementos que pratico isso com muita honra e alegria, tem que defender o tema. O fato de praticar assistência espiritual não significa que você não tem esclarecimento. Pelo contrário, o teu esclarecimento te obriga a fazer assistência, porque uma coisa leva a outra. Logo, se tem gente trabalhando com esclarecimento e não faz assistência, não entendeu nada. Porque o esclarecimento levaria senão aonde você vai aplicar os conhecimentos que você está fazendo. Agora, é claro, tem gente que quer só pesquisar. Eu entendo isso também, mas que não dê palpite na assistência espiritual do outro. Porque pela via da assistência o outro está evoluindo muito mais rápido do que o teórico. Isso aí é líquido e certo. A diferença entre sonho e projeção é um pouco difícil de explicar num bate-papo simples assim. Quando nós estamos na vigília, estamos lúcidos. Então temos um padrão de lógica, de raciocínio. Por exemplo, a noção de espaço tridimensional, altura, largura e profundidade. Direita está para lá, esquerda para cá, acima, abaixo. Eu tenho essa noção agora, eu estou lúcido, estou consciente. Então, quando eu estou lúcido, eu sei que eu não estou sonhando. Mas quando eu estou sonhando, eu já não estou na vigília, então eu não tenho a lucidez e o raciocínio coerente. O sonho é um estado alterado de consciência durante o sono, onde se misturam o rebotalho das ideias e imagens do dia a dia, onde o cérebro descarrega essas imagens, e são as imagens de sonho, que são imagens caóticas, dotadas de alta plasticidade, tudo se move, né? Um armário pode virar uma planta, tudo de repente, tudo acontece no sonho dentro daquele espaço virtual da mente, onde cabe qualquer imagem, a noção de espaço desaparece, você está num estado alterado. Então veja, quando você está lúcido, você sabe que não está sonhando. Mas quando você está sonhando, você não sabe que não está lúcido. Exatamente porque você não tem a lucidez para poder perceber que aquilo é um estado alterado. Você está envolvido num enredo do sonho. E veja bem, estou falando de sonho comum. Não estou falando de sonho com conteúdo parapsíquico, nem sonho com conteúdo psicanalítico. Eu estou falando de sonho no sentido comum, tá? Eu sei até que tem outras pessoas falando desse tema aqui no documentário, e é legal. Eu estou falando aqui no sentido normal, sonho, algo comum, não sonhos com outros conteúdos que podem conter mensagens subliminares e outras coisas, e também pode acontecer da pessoa ter uma saída do corpo, voltar e confundir a saída com o sonho, o cérebro embolar as imagens. Se uma pessoa entra no corpo e abre os olhos na hora, não há dúvida, ela vai lembrar de tudo. Mas se ela entra no corpo e dorme e acorda horas depois, o cérebro já jogou 3, 4 sonhos por cima e mistura as imagens. Então aí fica difícil separar. Mas uma experiência consciente
em que você está tão consciente lá quanto está aqui, você não tem como confundir o sonho. Você percebe que esquerda é para lá, direita é para cá. A noção de tempo é sempre relativa, dependendo do ambiente onde você está. Se você está projetado fora do corpo, aqui no meio ambiente humano, é 3 da manhã, aqui é 3 da manhã para você. Se está em outro plano, a noção de tempo vai ser cada vez mais relativa, aí podendo se parecer mais rápida ou mais lenta, dependendo do ambiente onde a pessoa se manifestar. Mas, tecnicamente, não dá para confundir projeção com sonho, como eu não confundo agora vigília com sonho, pelo padrão de raciocínio que eu tenho na vigília agora. Existe a mescla disso tudo, e aí é que dá a confusão. Como existe também os sonhos lúcidos, que podem ser só sonhos, mas eu também já observei que algumas projeções semiconscientes pode parecer sonho lúcido e era projeção. E em outras ocasiões pode acontecer um sonho lúcido e a pessoa pensar que era uma projeção. Por isso cada caso é um caso e fica difícil assim mensurar isso num bate-papo, mas é bem diferente uma coisa da outra. Mas na maioria das vezes acaba embolando a vivência extracorpórea com as imagens oníricas na mente da pessoa. Uma das técnicas mais legais que tem, e que tem um efeito muito legal, que eu mesmo desenvolvi, é claro, tem várias técnicas de vários autores, a pessoa deve observar o que bate mais com o temperamento dela, porque muitas vezes um exercício que ajuda um para o outro não funciona, as pessoas não são iguais, não existe uma receita de bolo, a não ser pancada na cabeça, a pessoa sai na hora, ou dá um tiro na cabeça, ela sai de vez. Tem muito mito sobre isso, muita gente falando, tem uma técnica infalível. Não existe técnica infalível. Existem técnicas relativas que podem ser úteis para um e não servir para nada para o outro. Então isso varia pra caramba, tá ok? E outra coisa, uma técnica aplicada num médium desenvolvido com energia solta vai ter um efeito X, aplicada no outro animicamente vai ter efeito Y. Então também tem que considerar isso. É básico no estudo de saídas do corpo que o desenvolvimento dos chakras, os centros energéticos da aura, favorece as saídas do corpo e a rememoração das saídas também. Então, a ativação dos 2 chakras da cabeça favorece melhor rememoração das projeções. Se a pessoa pulsar luz internamente, de dentro para fora, na região dos chakras frontal e coronário, isso ajuda a aura da cabeça a se expandir com o passar do tempo. Agora, se a pessoa fizer muito isso, vai causar um estresse desnecessário, uma forçação de barra. Então tem que ser igual a musculatura, desenvolvendo devagarzinho. Todo dia a pessoa pulsando um pouco de luz ou mexendo com as suas energias do jeito que ela souber. Um vai fazer o estado vibracional, o outro vai irradiar num passe, o outro vai fazer o balonemã. Cada um tem um jeito. Não pode ter uma ditadura falando só estado vibracional funciona, só catalepsia. Não. É uma série de possibilidades e a pessoa deve observar o que ela sente mais e caminhar por aí. Outra coisa, a abertura do chakra cardíaco, a pulsação de luz aqui, ela expande muito a aura da gente. E o chakra umbilical, se você expande também um pouco, ele ajuda a também expandir e tirar um pouco daquela densidade que trabalha os 3 chakras de baixo, umbilical, sexual e base, que também prende muito. Por exemplo, se uma pessoa vai deitar e enche o chakra da base da coluna dela de vermelho, que é a cor do chakra que liga ao vermelhão da Terra, vai se prender mais. Porque o corpo astral, na região similar do chakra da base fora, ele não tem ligação com a Terra, ele é estelar. Então se você enche de vermelho na hora de deitar, você vai segurar. Mas eu já vi gente ensinando essa técnica. Ativa o chakra da base, se esquecendo de dizer que teria que ser com energias clarinhas e não com o vermelhão que manteria você preso. Então o que eu aconselho? Trabalha o chakra umbilical, peitoral ou os da cabeça, de acordo com a sua sensibilidade. Isso tudo ampliando sua aura devagarzinho, isso feito perto da hora de deitar, vai ajudar. E cuidado com excesso. Por exemplo, olha, descobri uma técnica tal. Tem gente que parte igual um tarado em cima de uma técnica, achando que aquilo é fulminante para ela, né? Que vai ter um efeito fantástico. É muito comum em listas da internet alguém entrar e falar assim, alguém tem uma técnica de despertar da Kundalini ou uma técnica de saída do corpo infalível, vai ter sempre um monte de gente que vai apresentar um monte de coisa. Se usar bom senso, dá para ver claramente que tem muita mistificação em cima disso. Agora, o estudo de chakras e a ativação dessas energias é o que mais favorece, na minha opinião, as saídas do corpo, acompanhar de leitura específica, ler perto da hora de deitar. Vários autores,
Por favor, nada de ficar preso no autor X ou Y, nem inclusive nos meus próprios livros. Você tem que somar tudo e se ler todo dia perto da hora de deitar, adquirir o hábito e deitar pensando naquilo que você leu e se puder mexer um pouquinho com as energias antes, vai favorecer a melhor lucidez nas projeções e melhor rememoração também na volta. Agora, técnicas existem, desde técnicas respiratórias até técnicas bioenergéticas, técnicas de saturação mental, mas a melhor de todas é a leitura específica sobre o tema, sem fanatismo. Se a pessoa vai deitar, está casada, tem uma parceira ou um parceiro, existe o tempo do namoro, da parceria. O que eu vou contar agora é um caso real, tá? Não é sacanagem minha, não. Eu tinha um amigo que ele levava os livros de projeção para a cama e ficava lendo a esposa dele do lado, ele já não dava atenção para ela. E ela falava assim, amor, você vai demorar estudando isso? Calma que você está atrapalhando o meu estudo. O cara foi ficando radical, ela acabou separando dele. E pior, botou a culpa na saída do corpo. Quando na verdade era o sujeito ficando fanático em cima do estudo das saídas do corpo. Eu conheci muita gente assim. Tomem cuidado para isso não acontecer com vocês. Ficar radical em alguma coisa. Esse estudo tem que ser para flexibilizar nossa mente, abrir o coração, melhorar o humor, a consciência, trazer mais alegria. Senão não adianta nada estudar esses temas. E como eu estudo isso há tantos anos, eu posso dizer, gente, a abertura mental me deu grande flexibilidade, inclusive para ver meus próprios defeitos, para poder trabalhar em cima e clareando as coisas. É uma luta diária, acredito que para vocês também é assim, e a gente tem que ponderar as coisas. Quando eu falo ler algo, fazer uma prática antes, primeiro, as crianças estão dormindo seguras, a janela está fechada, deu água para o cachorro, namorou, você casou, você está com alguém, a parte lúdica de relacionamento, sabe, assim, dentro da perspectiva da pessoa, sem fanatizar em cima desse tema. Aliás, nenhum outro tema, mediunidade, clarividência, karma, ficar fanático em cima desses temas é caminhar, na verdade, contra o bom senso, porque o ideal desses temas é melhorar em nós o nível de manifestação e trazer mais equilíbrio. A alimentação não influencia e eu vou explicar para vocês por quê. Essa é uma questão polêmica. Pesquisador X vai falar algo, pesquisador outro vai falar, o projetor tal vai falar isso, o outro vai falar aquilo. Eu vou pela questão da observação, eu trabalho com isso esses anos todos e pude observar claramente. E ao longo da minha vida, eu adotei vários tipos de regime alimentar diferentes. Teve época que eu comi carne, teve época que eu não comi, não deu diferença nenhuma, nem comendo nem não comendo. Para mim, na minha visão, pela minha experiência, eu não posso falar por outro, não bate. E eu trabalho dando curso e palestra em público, isso há anos, e tenho observado isso nas pessoas que estudam comigo. Não dá diferença. O que dá diferença é o momento em que você come. Se você come perto da hora de deitar, você vai causar uma ativação metabólica no momento que o organismo precisa de descanso. Então, isto pode atrapalhar. Você vai deitar 11 da noite, 10 da noite você comeu arroz, feijão e um bife, vai atrapalhar. Mas se você é vegetariano, comeu arroz integral, comeu feijão azul e uma salada, também vai atrapalhar, muito embora a sua digestão seja mais leve e mais rápida do que o outro com alimentação carnívora. Mas se a pessoa come carne ao meio-dia, não vai atrapalhar ela às 11 da noite. Eu posso falar isso por observação minha própria. Agora, com isso, eu não estou dizendo que vocês devem comer isso ou aquilo. Aliás, eu não tenho direito de dizer nada para me meter na sua vida particular. Eu cuido do meu prato, porque tem gente que faz religião de cozinha. E além dela ficar de olho no prato dela, fica de olho no prato alheio. Antigamente, tinha gente que fazia patrulha ideológica, dizendo assim, fulano de tal sai com alguém. Hoje, além de ver com quem a pessoa sai, estão olhando até para o prato. E há um mito de que a alimentação vegetariana tornaria a pessoa mais avançada. Não, conheci cada vegetariano complicado, como conheci um monte de carnívoro complicado. Então não é o que eles estavam comendo que estava deixando eles bem ou mal, mas o que estavam pensando, sentindo e fazendo. Isso é o que eu acho. Agora, particularmente, eu não como carne vermelha, tá? Há muitos anos. Não me ajudou, nem me atrapalhou em nada, né? Então, e conheço amigos que são vegetarianos que têm projeção e outros que são carnívoros que têm projeção. Agora, observa a polarização. Se você pega um autor de uma filosofia mais oriental, por exemplo, um hindu, que esteja falando de saída do corpo, no capítulo sobre alimentação, você quer que ele fale o quê? Ele vai falar para ser vegetariano, é o contexto dele.
Agora, pega um autor de saídas do corpo, que é um gaúcho, que adora churrasco, num capítulo de projeção ele vai falar assim, não me atrapalha em nada comer meu churrasco. E aí você, no meio, fala, quem é que está certo? Nenhum dos dois estão certos e ambos estão certos, no contexto deles. Descobre qual é o seu contexto, o que te ajuda, o que te atrapalha. O que eu diria? Para um é comer, para o outro é não comer, depende do contexto. E sempre lembrando, Hitler era vegetariano, é só para considerar, tá? Para que as pessoas não tenham ilusão sobre isso. Agora, claro está que uma alimentação mais leve para todo mundo é melhor na questão física, vamos dizer assim. E tem sempre a questão do animal que é abatido, o sofrimento dele, mas o mundo é assim. E cada um faz a sua parte. Agora, sem radicalismo e sem dar palpite no prato do outro. Cuida da sua parte. Se você acha que a alimentação vegetariana te favorece, adote-a. Mas deixa o bife do teu vizinho em paz. Se você acha que o teu prato é bom ter um bife, come, mas deixa o vegetariano em paz. O problema todo é o olho na vida alheia e o radicalismo em cima, a nível de projeção astral. Pela minha experiência, não interfere. Tem muito mito em cima, mas com isso eu não estou dizendo o que a pessoa deve comer ou não comer. Eu acho que é um absurdo alguém dar palpite no foro íntimo de como a pessoa vive. Agora, uma alimentação mais leve e equilibrada seria bom para nós todos por questão de saúde, para não matar um animal, mas o mundo é do jeito que está, e eu conheci gente que ficou vegetariana e virou anêmica. Teve que voltar a comer carne. E eu conheço outros que viraram vegetarianos e estão excelentes. Então, eu acho que é muito particular. O conselho que eu dou, descobre o teu ponto de equilíbrio. Isso aqui te faz bem, vai te beneficiar em tudo, inclusive as projeções. Só que isso que te faz bem pode não fazer bem para o outro, com outro temperamento, outro biotipo. E é nisso que eu pego. Eu acho que é um absurdo chegar e massificar, tentar radicalizar. Mas eu acho que a humanidade está evoluindo e com o passar do tempo nós vamos cada vez mais melhorar a alimentação, todo mundo, mas na questão da saída do corpo é mito. Eu digo isso baseado na minha experiência, eu respeito a opinião dos outros, mas eu trabalho com isso há 40 anos e não notei essa diferença. E um detalhe, eu pesquisei pra caramba a bibliografia. A maioria dos autores não acha essa influência importante como os leigos imaginam. Pode ter um ou outro pesquisador mais radical, tanto para o lado carnívoro quanto para o lado vegetariano. E se já está radical, já tem algo complicado, né? A pessoa deve flexibilizar, olhar o contexto e já emendando, tá? Porque eu já sei que é uma coisa que pode acrescentar. A questão do álcool na saída do corpo, ela é altamente prejudicial. O álcool, ele altera o padrão de ondas cerebrais já na vigília, ele vai alterar o grau de lucidez lá fora e a rememoração. Agora, com isso eu não estou dizendo para você não tomar um copo de cerveja ou uma taça de vinho, eu estou falando em encher a cara, ficar viciado em álcool vai atrapalhar pra caramba. Se uma pessoa tomou uma cerveja meio-dia, não vai atrapalhar ela meia-noite. Agora, se ela toma uma cerveja todo dia, vai atrapalhar cumulativamente ao longo do tempo. Então, e outra, eu não bebo álcool, mas eu não vou manipular a informação dizendo que atrapalha só porque eu acho que não beber é uma boa. Eu bebi durante muitos anos, tem 20 anos que eu não consumo álcool, mas não é por avanço não, é que a sensibilidade que eu tenho, se eu tomo álcool, eu fico detonado 3 dias. Então perdi o prazer, mas eu adoraria poder tomar uma cerveja se eu pudesse. Às vezes já falaram assim, olha, você não toma cerveja, que legal. Eu falei, ó, não tomo porque eu não posso. Se eu pudesse, batia uma agora, tomava um vinho. Eu acho isso também uma babaquice. Vou falar claro, tem muito patrulheiro ideológico da vida do outro nas questões espirituais e também na área da projeção. Não atrapalha, mas modere a coisa do álcool. Como é que alguém diria? Você vai dirigir, não beba. Você quer mais lucidez lá fora? Melhora a lucidez aqui. Então evite álcool. E dentro do normal, se quiser tomar uma cerveja ocasionalmente ou um vinho, aí cada um sabe da própria vida. Outra coisa que eu já vou emendar, o hábito de fumar. Não atrapalha as saídas do corpo. Eu não sou fumante, detesto fumaça de cigarro perto de mim, mas eu não vou manipular a informação a partir do que eu acho. Eu estou em cima da observação. Eu tenho amigos que são fumantes e outros que não são. Ambos saindo do corpo. Eu acho isso uma tolice, não funciona dessa forma. Agora, se você me perguntar se o cigarro afeta a saúde, aí é claro, isso aí é uma questão básica, né? Os problemas inerentes ao hábito de fumar, todo mundo sabe, mas a pergunta aqui é em questão da projeção, não atrapalha. Uma pessoa pode fumar um cigarro, deitar e ter uma saída, e a outra não fuma e não tem saída nenhuma, então acho que isso é muito relativo, mas eu não estou dizendo que a pessoa deve fumar, eu não gosto de cigarro, tá? Mas não vou ficar manipulando nada. Agora, se um amigo meu acende um cigarro perto de mim, eu peço para ele ir sair de perto, porque ele está me afetando com a fumaça.
apagou o cigarro, volta, vamos continuar conversando. Sabe o que parece? Ai, fulano fuma, como se o fulano fosse um pilantra porque fuma, ou porque toma uma cerveja. Nada disso, isso aí é radicalismo. Agora, o hábito de fumar, ele suja as vias aéreas e atrapalha a captação de prana, de energia no sistema. Aí é claro, mas nós estamos falando de projeção. No sentido projeção, não atrapalha, mas no sentido físico e bioenergético na vigília, pode causar bloqueios, isso aí é óbvio. E já emendando mais uma, né? Já estou facilitando na questão das perguntas, a sexualidade. Muita gente também dá palpite nisso. Pessoal, novamente, nada de radicalismo, cada pessoa é de um jeito. Você tem uma pessoa que está 30 anos sem fazer sexo, ela deita e está tranquila, calma e serena e tem uma projeção. O outro está 3 dias sem fazer sexo, está desesperado, deita e nem consegue dormir. Então são situações individuais. Eu conheci autores, principalmente na década de 70, que falavam assim, você quer sair do corpo? Vista uma roupa branca, fique 3 dias sem fazer sexo, não coma carne e não beba. E eu, jovem, ficava sem namorar, ficava nervoso, né? Não adiantava nada. Aí eu namorava e tinha saída do corpo, não batia com o que estavam falando para mim. Então o que eu notei claramente? Engessamento consciencial e doutrinário em cima disso. Agora, eu também vi o outro lado. Tem que fazer sexo todo dia para poder manter. Conversa fiadíssima. Cada pessoa tem seu jeito de ser. O que eu acho não é fazendo ou não fazendo que ajuda ou atrapalha as projeções. É como você lida com a sua sexualidade, fazendo ou não. Ou seja, é a sua mente, sua perspectiva que vai determinar o que atrapalha ou não nessa questão toda. Eu sou muito objetivo nisso e estou baseado nesses anos todos de observação. Eu não tenho achismo e eu também não dou opinião em cima do tema baseado no que eu acho, e sim baseado na observação de conjunto. Então, sexualidade nem atrapalha nem ajuda. Agora, pode ajudar ou atrapalhar dependendo da perspectiva da pessoa. Em cima disso, aí é com ela e ninguém é igual ao outro. Fazendo ou não fazendo, ache seu ponto de equilíbrio e seja feliz nele. Fazendo ou não fazendo. É isso que vai te ajudar. Exoprojeção é o termo técnico para projeções extrafísicas para fora do planeta. Exo, do grego, para fora. Então, há muitos relatos de projetores do mundo inteiro de, ao sair do corpo, terem experiências fora da atmosfera planetária e contato com seres oriundos de outros orbes e com várias aparências. A quantidade de relato é enorme. Eu participo do staff da revista UFO, sou consultor da revista UFO com muita honra, muita alegria. Adoro meus amigos ali da UFO e muitos relatos chegam. É claro que tem muita viajada na maionese astral, vamos chamar assim, muita gente sem nexo, inventando coisa e criando situações, mas tem as experiências reais. E eu tive várias dessas experiências de, na saída, perceber seres de outros lugares. Por quê? Se o ser humano da Terra sai do corpo, outros seres de outros lugares do universo também têm a mesma capacidade. E pode haver um encontro extrafísico entre um projetor, vamos dizer, da Terra, com alguém de fora. Tecnicamente falando, só o corpo é da Terra. A consciência ou espírito é oriundo de outro lugar. Já existia antes do corpo existir. A consciência entra no corpo pequeno e um dia sai pela morte. Então nenhum de nós nasce ou morre. Nós entramos e saímos dos corpos perecíveis enquanto seres espirituais. Então, entramos e saímos de corpos da Terra. Só o corpo nasce, cresce e morre na Terra. Conclusão, terrestre é só o corpo. Então o que seria o espírito ou consciência? Um extraterrestre, se quiser raciocinar assim. Mas não significa que ao sair do corpo você vai ter um cabeção, não é isso. Eu estou dizendo a natureza intrínseca, a essência de um espírito não é terra, é estrela, né? É o extrafísico. Então nenhum de nós é daqui. Estamos aqui temporariamente humanos, não somos humanos, somos consciências espirituais, mas estamos humanos nesse momento, homem ou mulher, vivenciando a experiência aqui na Terra, alto ou baixo, negro ou branco, temporários, vivendo aqui. Mas nós somos cidadãos do universo, de vez em quando nessas exoprojeções encontramos gente de outros lugares. Agora, pode acontecer desses seres aparecerem nas saídas do corpo aqui, sem que haja exoprojeção. A pessoa sai do corpo e encontra no quarto dela, extrafisicamente, uma presença dessa, também fora do corpo. Com isso eu não estou dizendo que não haja o contato intrafísico, material. Também, eu estou dizendo que há um outro tipo de contato extrafísico, e ele ocorre muito mais através das saídas do corpo.
E essas exoprojeções, o número delas está aumentando muito e o número dessas presenças extraterrestres também está aumentando muito. Quando eu falo extraterrestre, eu estou falando englobando todas as possibilidades, desde extraterrestres vindo de outro lugar do universo até de outras dimensões. Assim, estou deixando em aberto, ok? E há projeções também, eu tive, posso contar uma aqui. Na década de 90, eu me vi projetado por cima do Oceano Atlântico, alto mar. Eu não sei exatamente onde era, eu já despertei sobre aquela camada vasta de água bem alto, a sensação de uma presença invisível que me acompanhava de outro plano. Muitas vezes a pessoa está fora e não está na mesma densidade extrafísica do amparador, que está em outro plano e ela mais aqui, mas você percebe a presença, às vezes se comunica telepaticamente com você ou somente a sensação que está sendo monitorado de outro plano por uma presença mais sutil. E eu despertei ali em cima do mar e quando eu olho assim para cima, do nada, como se o ar ondulasse, como se tivesse um calor no ar ondulando, sai um disco voador do nada, do céu. Assim, apareceu do nada, um disco voador clássico, aço escovado, aquela cúpula toda, fez 3 evoluções na minha frente e entrou no mar. Na hora que ele entrou no mar, eu percebi claramente o impacto, tibum, percebendo claramente que era física aquela nave. Eu sabia então, por intuição, que havia uma base intramarinha, em áreas não mapeadas pelo ser humano, com alta profundidade, talvez fossas abissais, eu não sei, em que há bases de extraterrestres que se escondem da humanidade, fazem bases intramarinhas. Por isso hoje, além de se falar OVNIs, objetos voadores não identificados, também se fala OSNIs, objetos submarinos não identificados. Por quê? Marinhas do mundo inteiro, com seus porta-aviões avançados, submarinos também avançados, vêm percebendo em seus sonares e radares locomoção de objetos em alta velocidade no fundo do mar, que não tem como nenhuma nave terrestre ou marinha, vamos dizer assim, fazer esse movimento embaixo. Daí você fala objetos submarinos não identificados. Eu acredito que eles não são marinhos, eles são de fora e fizeram bases intramarinhas. Como eu também sei que tem bases intraterrestres, fora do nosso alcance. Numa outra experiência, eu tive projetado embaixo da calota polar da Antártida, que ela é muito mais grossa do que a camada polar do Ártico, que é muito mais fina e está derretendo. Mas a camada polar da Antártida, ela é muito grossa, não dá para satélites atravessar e ver o que tem embaixo. Eu me vi fora do corpo, embaixo da calota polar, não sentia frio nenhum, mas eu sabia que era muito frio. Vários discos voadores fazendo evoluções intramarinhas embaixo da calota polar. Eu fui lá e vi. Então eu sei disso que eu estou falando, não li num livro. Agora, existe um livro excelente, que talvez seja o pioneiro nessa área, publicado aqui no Brasil pela editora UFO, que se chama exatamente OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados, do Dr. Roberto Pinotti, que é um pesquisador de ufologia da Itália, fantástico, que foi um dos primeiros a falar nessa hipótese. E aí quem quiser pesquisar esse tema, OSNIs, Roberto Pinotti, da editora UFO, vocês podem achar no site da editora UFO, lá tem, e pode aprofundar esse tema. Então tem muitos relatos em cima disso, e é uma das áreas que eu acho que vai mais abrir para pesquisa aí para frente nessa área para nós todos, é justamente nesse campo. Pessoal, muito obrigado aí por vocês estarem assistindo essas entrevistas aqui do Consciência Próspera. Eu espero ter contribuído com esse projeto e com meus amigos que também deram outras entrevistas, cada um do seu jeito. O importante é o conjunto disso tudo, o respeito uns com os outros, mesmo com abordagens diferentes. E é muito importante o fato de que todos nós temos que desenvolver mais consciência em cima disso. E muitas vezes, ao falar de consciência extrafísica, isso começa na própria vigília. Como é que eu vou alcançar uma lucidez maior fora do corpo se aqui embaixo eu não tenho lucidez e nem trabalho para melhorá-la? Então o primeiro passo para melhorar extrafisicamente é melhorar intrafisicamente o nosso nível de consciência aqui. E vocês sabem, não é fácil, no meio da vida caótica como é, alguém ainda falar, estuda, melhora a consciência, mas é inevitável. Se você quiser avançar na senda, escapar um pouco dessa teia hipnótica das coisas daqui, ficar só comendo, bebendo, dormindo, copulando e morrendo sem sentido, isso é o que muita gente faz. E cada um tem seu jeito. Mas quem quer despertar, além de comer, beber, dormir, copular, também quer pensar, sentir, desenvolver, isso é um impulso de dentro para fora.
você já traz isso de outro lugar para cá. Então não deixa a teia da vida cá embaixo amortecer isso. Desperta o melhor que você puder, porque se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas, né? Cada um tem seu jeito, mas esses estudos têm que melhorar a gente, senão não adianta nada estar aprofundando. O que adianta aprofundar estudos dessa área para ficar arrogante e tratando mal aos outros? Ou aprofundar estudos nessa área e achar que sabe mais do que os outros e tratar os outros de forma terrível, humilhando os que sabem menos. Pelo contrário, um programa como esse é para ajudar os que sabem menos a saber mais, que todos saibam mais e que os que sabem mais ajudem os que sabem menos, mas em ponto de igualdade, não no sentido de massacrar, amarrotar os que sabem menos, que é um grande equívoco consciencial de todos nós. Então cada um de nós pode trabalhar isso para a melhoria da consciência e melhoria da manifestação sua no meio ambiente, mas sem condenar os outros que pensam diferente, convivendo normal com todo mundo todo dia e ir tocando a bola. Porque o legal não é você sair do mundo e ir para uma comunidade afastada do mundo e ficar dali falando mal do mundo. Eu quero ver você despertar a consciência no meio do mundo e mostrar ali, por caráter, que você despertou. Não é fugindo para algum ambiente. Muitos fizeram isso, seja no yoga antigo para dentro da caverna, seja para o outro ali para dentro do templo religioso, seja o outro para a comunidade, não sei de onde. Eu nunca saí da cidade, vivi anos do Rio, vivo em São Paulo e estou mexendo com isso de frente. Então, quando aparece alguém assim, é porque nós estamos aqui no nosso grupo, a humanidade lá fora. Eu acho um absurdo. Nós todos fazemos parte da humanidade, cada um com a sua abordagem. Mas o fato de estar vivendo com as pessoas, umas com as outras, é parte do progresso de um espírito encarnado na Terra. Então, eu quero ver despertar a consciência no meio aqui, do front da batalha, no dia a dia aqui. É isso o que eu penso e vou repetir, de nada adianta estudar esses temas se não for para ser feliz.